Fala, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar de ações que são recomendadas por corretoras e bancos nesse mês de agosto. Tava prestando atenção, alguns bancos e algumas corretoras, eles fazem a recomendação todo mês e essas recomendações são postadas em alguns sites, né? Bom, vamos analisar essas recomendações, essas empresas, se são interessantes mesmo, se vale a pena investir nessas empresas, se você pode ganhar dinheiro. Eu vou falar um pouco disso aqui. Eu mencionei aqui já no tópico, né, que eu vou falar de 3 pontos principais, que se essas empresas são boas, vou falar um pouco dos indicadores dela e se elas valem a pena por longo prazo, como é que funciona esse mercado cíclico aí, qual a diferença entre empresas para comprar e ficar tranquilo e as empresas que são para comprar e fazer uma compra e venda ali, né, um tradezinho ali. Então eu vou falar um pouco disso nesse vídeo, tá? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento, eu tô apenas analisando, essa análise é pessoal, né? Tô apenas fazendo esse conteúdo de forma educativa para que você, se tem algum interesse em investir e começar, se sente alguma dificuldade, ver como é que é na prática e talvez tomar decisões aí interessantes para mudar de vida, né? Eu acho que o investimento muda a vida das pessoas. Então vamos lá, senhores. Essa notícia aqui é do site investing.com e eles postaram aqui quais small caps investir em agosto. Veja as principais indicações. E o que é que eu percebi, pessoal? Eles indicaram aqui as principais empresas que foi considerada nas carteiras de corretoras e bancos, né? Ou seja, Santander, BTG, BB, Warren, Guide, Mirai e Terra. Eles pegaram essas empresas que foram recomendadas por cada corretor e banco, dessas aí que ele citou, e fez um ranking das que tiveram o maior número de recomendações. Enfim, e aí eles colocaram aqui no site como uma opção para as pessoas verem se vale a pena investir, são empresas interessantes. E eu decidi fazer uma análise superficial dessas 5 empresas, as principais que eu tô vendo aí no site, né? Eu escolhi as top 5 e vim falar um pouco delas, porque muitas vezes, pessoal, o investidor iniciante, ele vê isso aqui e ele decide simplesmente comprar, né? Ele vê a recomendação, ele pensa, pô, tá sendo recomendada por várias corretoras, vários bancos, será que não é muito boa essa empresa? Não vale a pena eu comprar? É um small cap, né? Tem potencial de valorização muito alto, eu acho que eu vou comprar. Na prática não é bem assim, né, pessoal? Eu vou te mostrar o porquê isso acontece, porque você deve analisar com calma e fazer uma análise mais minuciosa, né, pessoal? Porque as empresas que são recomendadas aqui, na minha visão, são empresas que realmente você pode ganhar muito dinheiro, mas elas têm um risco muito grande, você pode perder dinheiro também. Por exemplo, a primeira empresa que estava na lista ali foi a empresa Maxion, o código dela é MYPK3. Essa empresa trabalha na fabricação de componentes automotivos, né? A companhia oferece componentes estruturais e rodas para veículos leves, comerciais e máquinas agrícolas. Então, pessoal, vim olhar aqui o indicador dessa empresa. Olhando aqui os indicadores da empresa, ela desvalorizou 5% em 12 meses. Tem um preço sobre lucro que eu considero elevado no Brasil, né? Acima de 15. Ou seja, a cada R$21 investido, você teria, teoricamente, R$1 de lucro líquido. Para cada R$1 de lucro líquido, você gastou R$21. É um preço, uma relação alta aí. E o preço sobre valor patrimonial realmente está baixo. Mas como eu falei, não se considere, como eu falo em outros vídeos, né? Não considere apenas isso quando for analisar uma empresa. Isso porque se a empresa está barata, não quer dizer que ela vai chegar, o preço dela vai chegar um dia nesse valor patrimonial, entendeu? Às vezes ela tem suas razões específicas para estar cotada nesse preço. Talvez nunca chegue ao valor patrimonial de 1 ou acima de 1. Então, esse indicador é interessante você levar em consideração para considerar uma empresa barata, mas você também tem que levar em consideração se realmente essa empresa possui qualidade para que um dia ela aumente de valor, ela comece a lucrar mais, ela cresça, né? E aí eu resolvi analisar essa empresa aqui superficialmente e olha, se você tivesse investido há um ano, você teria R$900, teria perdido alguma coisa em um ano. Em 5 anos, se você tivesse investido R$1.000, você teria 784. Teria perdido dinheiro, né, pessoal? A empresa aqui, em 5 anos, andou de lado, até diminuiu de valor. A rentabilidade aqui nos últimos 10 anos foi menos 22%. Ou seja, se você é investidor a longo prazo, a empresa não deu tanto retorno assim, né? Dividendo baixo, 3%, né? 3,54 é algo que eu não tinha comentado, mas baixo. Segundo o potencial de Benjamin Graham, a empresa valeria mais do que R$14, né? Que é o que ela está cotada atualmente, deveria valer uns R$19. Mas como eu disse, isso é só um indicador. Como o preço sobre o valor patrimonial está muito baixo, a fórmula de Benjamin Graham acaba tornando mais atrativa, né? Ou seja, a fórmula acaba dizendo que a empresa tem potencial de valorização por causa disso e entre outros fatores também. Mas é apenas uma fórmula matemática. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, a empresa ela tem uma dívida sobre patrimônio de 1,12, uma dívida relativamente alta e uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,99 e a dívida líquida sobre EBITDA de 4,37. Então é uma empresa que eu considero bastante endividada. O
crescimento do lucro dela foi baixo também. Nos últimos 5 anos não houve crescimento, na verdade houve perda de valor. E enfim, pessoal, a empresa, os indicadores não parecem ser muito bons. Se você olhar aqui o checklist, né, do próprio investidor 10, que ele considera pontos importantes que a empresa deve ter, o ROI dela não é acima de 10%, a empresa já deu prejuízo, possui uma dívida menor que o patrimônio, não possui, a dívida é maior que o patrimônio, na verdade, e não apresentou crescimento de lucro nos últimos 5 anos. Então, se você é um investidor por longo prazo, você teria perdido dinheiro. Segundo outra fórmula de Bazin, né, que considera os dividendos nessa fórmula, o preço teto dessa empresa deveria ser 12,39, então abaixo do que está custando hoje, deveria diminuir 12% segundo essa fórmula. Se você comparar o gráfico dessa empresa com o Ibovespa, ela perdeu bastante, né? O Ibovespa subiu 51% nos últimos 5 anos e a empresa perdeu 20% de valor nos últimos 5 anos. Aqui eu acho que é o ponto mais interessante, né, pessoal? O lucro líquido da empresa, na verdade, ela teve prejuízo no quarto trimestre de 2022 e deu uma recuperadazinha no primeiro trimestre de 2023, lucrando aí 400 mil. Então, pessoal, essa é uma empresa boa para investir, tire suas próprias conclusões, né? Mas se você é um investidor de longo prazo, que quer dormir tranquilo, que não quer ter que ficar olhando a empresa o tempo todo, a cotação e se preocupando, eu não investiria em empresas mais cíclicas, porque se você não conhece o ciclo dela, ou seja, quando é que ela sobe de valor e quando ela desce, você vai perder dinheiro. Você não vai saber o momento de venda, que são empresas que são feitas para vender, não para guardar. E aí você vai acabar perdendo muito dinheiro. Então, eu não compraria esse tipo de empresa, apesar dela ser recomendada por vários bancos aí, como eu falei. Por isso que eu digo, pessoal, muita cautela nessa questão de seguir recomendações aleatórias, né? Se você não tem um perfil de investidor, se você não é investidor, na verdade, se você for iniciante, você vai acabar caindo em recomendações que são ruins, assim, né? Se você não seguir exatamente o perfil que o banco está procurando, e aí você vai acabar perdendo dinheiro e vai achar que bolsa é uma furada, que todo mundo perde dinheiro. Mas na verdade você não fez uma boa pesquisa sobre o que é uma boa empresa para o que você está procurando, né? A segunda empresa que foi recomendada naquela lista foi a MRV. A MRV, todo mundo sabe, né? Que é uma construtora aí de prédios e tudo mais. E ela valorizou muito nos últimos 12 meses, né, pessoal? Subiu 54%. Só que o que é que acontece? A empresa tem preço sobre lucro negativo, ou seja, ela teve prejuízo no último trimestre ou no último ano, temos que olhar aí. E o preço sobre valor patrimonial tá um pouco acima, não muito, mas tá um pouco acima. Dividendo paga pouco e a cotação hoje dela tá R$14,07. Aí você vai me falar, cara, mas aí, olha, essa empresa aí é boa, valorizou 54%. É verdade, valorizou muito aqui desde abril de 2023, né? Subiu 50%, aí 54%. Mas se você olhar no longo prazo, pessoal, essa empresa, ela já caiu muito para chegar nesse valor e depois valorizar. Então, o que é que acontece? Dependendo de quando você entrou, pode valorizar 100% e você não recupera o valor que você pagou na entrada. Então, não necessariamente é uma boa coisa ter tido uma valorização dependendo do momento que você entrou na empresa, né? Além disso, as empresas de construção no Brasil, elas são cíclicas, ela depende da taxa de juros para comprar material e tudo mais, o valor de produtos. E aí, se você não conhecer bem o ciclo, se ele está no ciclo de alta ou de baixa, você vai acabar perdendo dinheiro, você vai comprando em momentos errados. Então, não é, na minha visão, aliás, não só na minha visão, mas na visão do Luiz Bassi e outros investidores mais experientes, né? Não é uma boa empresa para o longo prazo. Apesar de que se você souber o que está fazendo, se você souber o momento certo de compra e venda, você vai ganhar muito dinheiro. Mas você também pode ter o risco de perder muito dinheiro, né? Vamos dizer que você comprou aqui em 2020 a R$19 e você tivesse vendo sua empresa cair para 5. Você ia esperar, você ia aguentar ver toda essa queda aqui, mais de não sei quantos % aí, sem se preocupar, entendeu? É uma empresa muito estável. Estável que eu digo, a variação da cotação é muito alta. E aí a pessoa tem que saber o que está fazendo para investir nesse tipo de empresa, como eu falei. Se formos olhar aqui também os indicadores, a dívida líquida sobre a EBITDA da empresa é de 14, pessoal. A dívida líquida sobre o patrimônio de 1,16 e a dívida líquida sobre a EBITDA de 33. Se for olhar a empresa aqui no quarto trimestre de 2022, a empresa deu prejuízo de 300 milhões, né, pessoal? E no primeiro trimestre de 2023, houve um lucro de 40 milhões. Bem pequeno, porque a empresa já costumava lucrar. Então, é uma empresa que é cíclica, como vocês podem ver, né? Às vezes ela lucra muito, às vezes ela até dá prejuízo. Então, cabe você, na minha visão, tem que ter um acompanhamento muito grande nesse tipo de empresa para você investir, né? Você não vai dormir tranquilo sabendo que ela vai manter aquela estabilidade de outras empresas em setores mais perenes, né, pessoal? A terceira empresa recomendada na lista foi a Oncoclínicas, a empresa do ramo de saúde aí, produtos médicos. Houve uma valorização de quase 100%, pessoal. Isso aqui pode iludir muitos investidores, porque você vai pensar, poxa, cara, eu investi, sei lá, R$5 aí, né? E tô tendo agora R$11,95, quase R$12, quase dobrei meu patrimônio. Mas se você olhar nos últimos 5 anos aqui, ó,
a empresa já custou R$19. Ela já caiu, sei lá quantos aí, 80%, 90%. E agora, mesmo que ela obtenha 100%, ela não recupera o valor. Você tem que entender isso. Quando a empresa cai 80%, 90%, ela tem que recuperar muito mais que 100% para recuperar o que a pessoa investiu no passado. Então, esse tipo de empresa, como eu falei, é de um setor que depende de compra e venda ali. Você tem que conhecer os preços dos produtos que ela está vendendo. Senão, você vai acabar tendo prejuízos enormes e aí se assustar com a bolsa, né? Se você olhar o preço sobre o lucro da empresa, é de 68, altíssimo, né, pessoal? Então, em tese, demoraria 68 anos de lucro para você recuperar o que você investiu. Altíssimo valor que normalmente a gente busca aqui na Bolsa de Valores brasileira, 10 a 15, né? Inclusive é o que é citado no livro Investidor Inteligente ali, que ele fala que no máximo empresas a preço sobre lucro de 15 é o que ele recomenda ali para investir, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. A empresa também tem dívidas um pouco altas, né? 3,79 sobre a EBITDA e 5,07 sobre a EBIT. Uma dívida líquida sobre o patrimônio de 1,52. E a gente for olhar o que importa, né? Que é lucro. A empresa tá tendo algum lucro, mas nenhum lucro constante, crescente, assim, que a torne muito atrativa, ao ponto de você seguir as recomendações cegamente, né? Lembrando que essa empresa também que paga 0 dividendo. Então ela tá usando todo o capital para investir nela mesma, no mínimo. Então você espera que esse tipo de empresa tenha resultados melhores, já que ela não tá te dando nenhum retorno ao acionista no curto prazo, certo? Se ela não tá te pagando nada de dividendo, você espera que a empresa vá melhor, os lucros sejam crescentes ao menos. E não é o que não é o caso da Oncoclínicas aqui, né? E por último, a empresa que foi recomendada naquela lista foi a Smart Fit, né? A empresa lá de academias, né? Tem uma rede de academias. A empresa valorizou 52%, pessoal. E aí eu te digo, isso parece muito atrativo na prática se você tiver comprado no momento certo. Mas vamos olhar o gráfico aqui de 5 anos, por exemplo. Nos últimos 5 anos, a empresa já chegou a custar R$31. Então, ela caiu já, sei lá quantos por cento, aí vamos dizer 50%, mais 50%. E aí, mesmo que ela dobre, ela dê retorno de 50%, 100%, ela não vai voltar nem tão cedo aquele valor de R$30. Então, se você investiu no momento errado nesse tipo de empresa, você vai acabar perdendo dinheiro. Além de tudo, o preço sobre o lucro aqui de 163,80, que em tese demoraria 163 anos para você recuperar seu valor investido, que na minha visão não é viável, né, pessoal? Essa empresa tem indicadores melhores, né? Não tem tantas dívidas como as outras empresas que a gente viu, mas se você olhar essa questão do lucro, o lucro está muito baixo em relação ao seu preço, a ponto de você ter que esperar anos para que a empresa te dê retorno. E a gente sabe que cotação segue o lucro, né? Se o lucro tá baixo, a cotação tende a seguir esse lucro, vai ficar baixa a cotação, então você vai perder dinheiro. Além de que essa empresa não paga dividendo, como eu falei, em tese ela deveria estar tendo melhores resultados, não é o caso. Olhando aqui o gráfico de lucro, né? Estamos vendo que realmente a empresa saiu de ser endividada e está começando a dar lucro positivo, mas o lucro ainda é muito baixo em relação ao preço, e por isso eu ainda, se eu fosse entrar, né, entraria com cautela, e ainda sabendo que é um ramo que depende muito da compra, né, dos usuários ali. Se tiver um momento ruim de vendas, de assinaturas, não sei como é que funciona ali na Smart Fit, a cotação vai junto, entendeu? Então não é um setor perene que sempre vai estar em alta assim, né? Então mais um alerta meu aqui para esse tipo de empresa. Então é isso, pessoal. Esse vídeo veio para te mostrar, você investidor iniciante, não siga cegamente recomendações, porque é um analista especializado, uma casa de análise, ou até minha, ou de qualquer youtuber. Não siga esse tipo de recomendação. Faça suas próprias análises, porque se você seguir recomendações, às vezes é para curto prazo. Essas empresas realmente, se você for ver, elas valorizaram bastante no curto prazo, mas a pessoa tem que saber o momento de compra e venda. E se você não for uma pessoa que está acompanhando o mercado ali, um mercado específico daquela empresa, você vai acabar perdendo dinheiro, ficando sem dormir, sem saber se vende, se compra. Você não vai ficar tranquilo. Não são empresas que você pode deixar o dinheiro parado lá e dormir tranquilo. Então, muito cuidado com essas recomendações. Faça bastante pesquisa, estude aí sobre as empresas para que você possa realmente ganhar dinheiro na bolsa e não cair em um jogo de aposta e ficar perdendo dinheiro e se frustrar com o investimento e ficar gastando todo o seu dinheiro aí em outras coisas que não vão te render algo no futuro. Obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, considere se inscrever no canal e dar like no vídeo, me ajuda muito. E é isso, até o próximo vídeo. Um abraço a todos.